Eu particularmente sou muito fã desse vídeo, porque além de toda a doçura que ele traz, eu acho ele tão elucidativo com relação a o que constrói os nossos pontos de vista, né? Porque ele tinha uma crença tão determinada sobre como era a relação dele com a menina, e quando ela chega, ela traz uma perspectiva tão diferente e tão surpreendente para ele, que... E no caso tão positiva, e no né? caso tão positiva, que é impossível não se apaixonar, né, por esse vídeo e pensar como a gente muitas vezes entra nesse lugar de fazer determinadas leituras sem usar a ferramenta da escuta que a gente já falou aqui, né, que possibilita com que nós possamos ampliar os nossos pontos de vista, ouvindo o que o outro traz e começar a abrir mão também, né, às vezes daquele lugar tão estratificado, né, que constrói o meu ponto de vista. Então eu acho que a gente podia falar um pouquinho por que isso acontece. E se não existe uma descrição objetiva da realidade, o que existe é o resultado das crenças e valores armazenados e processados desde a infância. São construções pessoais geradas através da linguagem. A partir das conversações e diálogos transformadores, a realidade poderá ser redefinida, as questões podem ser discutidas e até mudadas. Novas versões podem ser co-construídas no diálogo. Exatamente, né? Por isso que, retomando, como é importante a gente utilizar principalmente a ferramenta da escuta para poder compreender qual é o ponto de vista do outro, porque inevitavelmente o outro traz sua história de vida. Quando ele coloca seu ponto de vista, ele está trazendo as crenças que ele recebeu, ele está trazendo as suas experiências de infância, e muitas dessas coisas estão no inconsciente. Automaticamente vem à tona quando a gente faz uma leitura de alguma coisa, e principalmente porque os nossos pontos de vista nos ajudam a entender qual é a nossa identidade. Dá para a gente essa sensação de segurança. Exatamente. Né? A pessoa se sente segura naquele lugar e muitas vezes ela está segura num lugar, sendo que ela podia ter uma visão muito mais ampla, num lugar muito, se expandir muito mais, né? E aí por isso que o conhecimento de que esse é o seu ponto de vista e que existem outros pontos de vista podem favorecer essa expansão, essa construção de uma nova realidade, um entendimento. E principalmente estar aberto, né, para ouvir esse outro ponto de vista. Como nós já falamos aqui algumas vezes, abrir para o que é estrangeiro a nós, porque inevitavelmente as suas experiências de vida são muito diferentes das minhas, e muito provavelmente você vai me trazer algo que me é estrangeiro. Se eu estou consciente de que esse seu ponto de vista pode ampliar a minha percepção, pode trazer um benefício grande para uma questão que está sendo discutida, eu me abro conscientemente para esse novo que chega através de você. E aí vai dissolvendo a ideia, quando a gente está falando de conflito, a ideia da polarização. Exatamente. Porque se a gente sabe que o que está vindo do outro é o repertório do outro, é o conteúdo que o outro tem e o que ele está trazendo para aquilo, né? Ou seja, para o que a gente tem para ser resolvido, e eu levo isso em consideração, a oportunidade que a gente tem de construir algo que seja favorável e bom para os dois, aumenta. Né? E amplia, né? Eu acho que essa questão de ampliar e de poder trazer... Amplia o próprio ponto de vista. Aquilo que você não sabia, você acaba aprendendo, né? E incorporando para expandir. Então, só para a gente compreender um pouquinho, quais são os tópicos de onde nascem os nossos pontos de vista, né?
que são sempre legítimos, porque eles falam sobre quem somos e sobre a nossa história, né? Então, ali, reconhecer que pontos de vista variam e são legítimos, porque são construídos a partir das nossas histórias de vida, de nossas experiências vividas, do contexto onde nós estamos no momento de uma conversa, de uma discussão, dos nossos valores, né? Quais são os valores que embasam o meu viver e os meus relacionamentos, das nossas crenças, que muitas vezes são crenças limitantes. E a gente tem a possibilidade de rever as crenças quando se abre para esse novo. Se libertar das crenças, se libertar das crenças, né? E sabendo que a leitura que a gente faz das coisas, muitas vezes, nada mais é do que crenças. Não foi como foi libertador para o Tan Hamik ficar sabendo o ponto de vista da namoradinha, né? Da foi, Umi. Da Umi. Foi libertador. Libertador e surpreendente, né? Surpreendente. A cultura também traz muita diferença de pontos de vista, hábitos culturais. Quando a gente tem a oportunidade de viajar, isso fica evidente, é fácil perceber, né, como a cultura influencia nos nossos pontos de vista e como é importante a gente entender que às vezes uma discussão se dá não é por uma questão pessoal, mas é por uma questão cultural, né, por uma questão que está muito mais na estrutura da nossa personalidade do que simplesmente uma defesa até de território, eu preciso defender esse ponto de vista. É uma questão que está na base da cultura. E às vezes a gente não precisa nem ir tão longe, né? Nem viajar. Claro que quando a gente viaja isso fica muito nítido, mas uma experiência aqui do tribunal para a gente que muitas vezes sai de um local de trabalho e vai para outro local de trabalho, mesmo aqui no Distrito Federal, só de você mudar a área de atuação, quando você muda o local onde você atua, é tudo muito diferente. Fica muito nítido que são mundos diferentes e a gente realmente vai ampliando nosso espectro mesmo, assim, a compreensão, né, dessa nova cultura, desse novo modo de ver e como aquela comunidade se comporta com relação a determinados fatos. Isso fica nítido quando a gente está trabalhando aqui e muda de um lugar de atuação para outro lugar de atuação. Nem precisa ir tão longe, né? A religião também é um outro ponto que sustenta muito os nossos pontos de vista, né? E é bom ter sempre isso em mente, as nossas heranças familiares. A partir daí de todos esses pontos então, a gente constrói e legitima quem são os heróis e quem são os vilões. E aí nós vamos convidar vocês agora para refletir mais um pouco sobre os pontos de vista, analisando esse texto que a gente deixou, falando dos heróis, de quem são os nossos heróis e como são construídas essas imagens de heróis e vilões.